Boa noite, boa tarde, bom dia! E é hoje. Vamos começar mais um bate-papo com o missionário. Terça-feira é o dia do nosso bate-papo. Deixa eu cumprimentar aqui a Cláudia Domingues. A galera vai entrando. Aí, Bibi, Elisa, turma entrando. E eu esperando a nossa convidada de hoje, que é a Tati. A Tati está sempre aqui do meu lado, né? Ela participa junto comigo, mas hoje o bate-papo é com ela. Ela já entrou, já está junto conosco e daqui a pouquinho eu já vou chamá-la para a gente começar a bater um papo e descobrir como é que é a vida missionária dela. Grande abraço para o pastor Jader, meu professor de espanhol. Galera, estamos aí, correria, né? Tempo de pandemia, tempo difícil, mas é um tempo que a igreja tem se movido e nós, como igreja, fomos forjados para ser uma igreja forte, uma igreja para este tempo. E é sobre isso que a gente vai estar falando. Como é que a gente vence, né, em diversidades e momentos difíceis? E quando as coisas parecem que não vão dar certo, como é que a gente faz? Eu creio que a Tati vai nos contar um pouco sobre isso. Kleberson, meu amigo querido. Oh, hoje ele pagou um McFlurry ovo maltine. Que é isso, hein? Bom, então, por enquanto que a galera vai chegando, eu já vou chamar a Tati para a gente começar nosso bate-papo. Joãozinho. A gente vai começar a trocar uma ideia e vamos descobrir como ela está. Deixa eu achar ela aqui. Assim que eu achá-la, eu já vou chamá-la. Ela entrar. Chegou, Vanessa. Chegou. Samara. Boa tarde, Tati. Boa noite aqui já para mim. Tô olhando para a rua, tá escuro, tem já uma lua bem linda. Aqui a gente está ainda no final de tarde, onde eu tô. Tá bom. Então, obrigado por ter aceitado o nosso convite, né, para participar da nossa live. Tá? Não tinha como recusar, né? Não tinha. Mas o pessoal que está acostumado aí à live, né, sabe que, na verdade, a gente fica aí perto, fica um do lado do outro, a Tati fica me dando cola, a gente fica conversando, mas hoje nós estamos afastados, estamos bem longe, bem distante, para a gente poder, então, conversar, trocar uma ideia, né? É. E hoje ela não vai ganhar o chimarrão, estarei sozinho tomando chimarrão. Por enquanto, quando eu começo aqui a tomar um chimarrão, Tati, conta para essa galera aí que te conhece, tô vendo o pessoal que tá aí, todo mundo te conhece, mas conta um pouquinho como é que foi a tua conversão, como é que tu começou a andar com Jesus? Ponto. Bem, a minha conversão, ela teve vários processos, né? Essa viagem aí, dá para dizer que teve vários momentos, várias embarcações que eu tive que passar, vários bilhetes aí que eu tive que comprar para essa viagem. Mas o primeiro deles, eu até trouxe aqui para mostrar, que é esse aqui. É um Novo Testamento que os gideões, eles passam em alguns lugares e eles distribuem. E eu ganhei esse aqui quando eu tinha 8 anos, numa escola católica de freiras que eu estudava. E lá então, né, no final aqui, a gente assina ali o nosso nome. Eu assinei ali, ó, dia 10 de setembro de 85, tá ali a minha assinatura. Eu aceitei Jesus como meu Senhor e Salvador, mas eu não tinha consciência do que eu estava fazendo. Mas eu creio que foi aqui, então, que o Senhor já começou a andar comigo de um jeito diferente, e eu passei uma adolescência, né, com amizades que usaram drogas, que se embebedaram, e eu estava ali junto, e inclusive eu fechei um pacotinho de maconha, né, lembrando a live passada, quem não viu, ela tem também falando sobre isso, mas eu não cheguei a usar. E eu creio que foi até um livramento de Deus por causa disso aqui. Então ali eu comecei então uma caminhada sem ter consciência, como eu falei, mas foi num trajeto longo, numa busca por Deus. Eu tinha um desespero para preencher um vazio. Os meus pais, eles se separaram, eu tinha 4 anos,
Então, sempre, de alguma maneira, aquilo me inquietava, me incomodava, e eu não sabia muito como lidar com isso, e eu sabia que eu precisava de Deus. Então, eu busquei Deus em muitas coisas. Eu fui pratiquei várias religiões, eu fui na Umbanda, eu fui no Espiritismo, eu fui na Igreja Messiânica. Certa vez, eu e a minha mãe, a gente chegou a se inscrever num curso de bruxaria. A gente tinha a teoria do curso, mas a gente foi se inscrever para a parte prática. E eu lembro que naquela semana a gente assinou, então, lá o contrato, né, com o bruxo, e naquele final de semana o bruxo foi preso fazendo orgias na beira da praia. E a gente, então, acabou não fazendo a parte prática, né, da escola. Mas, na busca, eu segui, fui buscando, fiz gnose, fiz 1 ano para aprender a sair do corpo, fazer projeção astral, né? A busca seguiu. Até que eu estava noiva, e o meu noivo teve câncer. Ele era jovem, sempre foi lindão e bonitão. E eu lembro que a tia Marisa, então, ela veio falar pra gente de Jesus. Naquela época eu estava lendo muita coisa espírita, eu li muita coisa, muita literatura espírita. Eu li os livros de Kardec, eu li muitos livros psicografados. E então a tia Marisa veio falar comigo à luz da palavra, à luz da Bíblia. E tudo que eu perguntava para ela, tudo que eu queria saber, ali o pastor Jader se converteu lendo o Novo Testamento, cinza dos Gideões. Olha aí. É isso aí. Trabalho bonito, né? Não pode parar. Mas, enfim, continuando. Então, a tia Marisa, então, começou a responder perguntas e eu aceitei Jesus ali, eu creio que de maneira consciente, querendo ter um relacionamento com ele, e ali, então, começou uma conversão. Eu lembro que naquela época tu fez quimioterapia, aí nós éramos noivos, né? Tu viajou para os Estados Unidos, e nesse período, então, a minha mãe tinha se convertido, a tua mãe também, e começou aquela busca pela família, e eu acabei indo na igreja com a minha mãe. Então lá eu não resisti, eu me batizei. A gente sempre fez tudo junto, né? Mas isso não deu para esperar. E eu me lembro que eu mandava carta para a gente, naquela época não tinha, gente, WhatsApp, não tinha videochamada, né? Nem celular. Eu lembro que tu trouxe o primeiro aparelho de celular quando tu voltou dos Estados Unidos, que era um sonho nosso se comunicar, falava, tinha aquele tijolão enorme, né? E a gente não tinha. E a internet estava chegando, era a internet de escada, que tinha aquele barulhão. E, enfim, né, quando tu voltou, eu já estava frequentando, né, uma igreja evangélica, eu estava começando, então, a buscar Deus de uma maneira diferente, a ler na palavra. Então, ali a gente começou e ficamos por 10 anos, né, tu te batizou, e aí a gente ficou por 10 anos frequentando uma igreja, e ali, então, nesses 10 anos ali, foi um processo de conversão, de muito conhecimento, de muita busca. A gente teve várias fases, né? A gente teve, inclusive, uma fase legalista da nossa vida, onde não podia nada. A gente se separou totalmente, só escutava música, louvor, mal via televisão. E foram 7 anos, assim, onde a gente teve muitas experiências com Deus, muitas coisas sobrenaturais aconteceram. E a gente cresceu bastante, espiritualmente falando, vamos dizer assim, com as experiências, né, com o Senhor. E eis que depois surgiu o Eis-me Aqui. Calma que a gente vai chegar lá, né? Boa noite, pastora Newton Lucas, Leleco, meu querido, fala comigo. Olha a irmã Helena, que estava de aniversário ontem, beijão ao vivo e a cores. Então, olha só, estava ouvindo a Tati, algumas coisas me chamaram muita atenção. Primeira coisa que me chamou muita atenção foi quando ela falou que o noivo dela era muito lindo e, né, devia ser mesmo, não sei, né, devia ser. Bom, isso foi a primeira coisa que me chamou mais atenção. Mas outra coisa que me chamou muita atenção é que tanto ela quanto o pastor Jader, o nosso amigão, eles se converteram, né? A Tati aceitou Jesus ali com 8 anos, era pequenininha, com esse livrinho, né? Ali o Novo Testamento dos Gideões, e da mesma cor de capa aí o nosso amigo Jader também foi lendo, se converteu. Por que me chamou muita atenção? Porque a gente vê assim o poder da palavra de Deus, né? Ali está a palavra.
né? A Bíblia, às vezes a gente sai, encontra as pessoas, sabe que eu tenho uma caixa, né? Quando eu estou falando, sabe, eu estou falando pro pessoal, não para a Tati, porque ela sabe. No nosso carro a gente tem uma caixa com Bíblias, e quando tem oportunidade eu dou Bíblia para as pessoas. A gente está ali conversando, outro dia a gente foi no INSS, e na saída tinha um rapaz aí que estava cuidando ali os carros, né? Ele nos ajudou, e na saída eu dei uma Bíblia para ele chorou. Eu fui dar um dinheiro te dar um dinheiro aqui. Ele não queria, falou, não quero dinheiro, só a Bíblia. Pegou a Bíblia, chorava assim, abraçado na Bíblia. Foi uma coisa, pô, a gente ficou bem tocado assim, né? E olha o poder da Bíblia. A gente tem esse trabalho aí que a gente faz de entregar Bíblias na cidade, né? A gente sabe lá a transformação, né, que isso vai causar. O canivete poderoso, exatamente. Esse é um canivete poderosíssimo. Pô, legal testemunho. Claro que isso foi resumidamente resumido, e daí a Tati termina, então, ele fala dela dizendo o seguinte, então entrou o Eis-me Aqui. Mas assim, Tati, antes de entrar o Eis-me Aqui, na verdade, tu já tinhas assim, uma ideia de missão, entendimento de missão, que ele permanece até hoje, né? Ele continua o mesmo. Assim, e eu me lembro que quando então eu comecei a ouvir de Jesus, eu queria falar para todo mundo, né? Eu me lembro que uma vez tu falou até de um menino que foi evangelizar, eu não me lembro qual era o nome dele, e tu disse, daí só dava ele querendo falar de Jesus. Te lembra? O Rômulo. Isso. E aí é mais ou menos isso que acontece, porque a gente fica realmente querendo que todas as pessoas conheçam, que todas as pessoas saibam que existe, né, um Deus de amor, um Deus que nos ama, que a gente não precisa fazer nada para ser aceito, para ser amado. E eu entendi, por que eu falei que esse é o meu chamado geral? Porque eu creio que esse é o chamado para todos, né? O ID é para todos. Todos nós temos que, de alguma maneira, pregar o evangelho, seja lá como for. E eu nunca tive esse chamado transcultural, né? Eu nunca tive esse chamado missionário que as pessoas largam tudo e vão para algum outro lugar. Eu entendo que eu faço missão aonde eu estou. Então, em todos os lugares onde eu estive, eu sempre procurei fazer missão. E eu comecei, então, em sala de aula. Eu era professora, eu dava aula no estado e na Escola Cristo da Brasa, uma escola particular aqui de Porto Alegre. Dei aula também no Colégio Marista Ipanema, a escola que a Mana dá aula hoje, uma escola muito legal, muito bacana. E a Escola Cristo da Brasa é uma escola para princípios bíblicos, que é uma escola diferente, né, que ensina a palavra, relaciona todos os conteúdos com a palavra, e ali então eu fui crescendo com o conhecimento da palavra. Foi na Escola Cristã da Brasa que eu aprendi a usar a chave bíblica, dicionário bíblico, a pesquisar sobre os versículos, sobre a palavra, e então, assim, passar para as pessoas. E quem eram essas pessoas? Os meus alunos. Então, cada oportunidade que tinha, eu lembro uma vez, eu tive que contar uma história. Vou contar para quem está nos ouvindo, tu já conhece, né, amor? Mas eu entrei numa sala de aula na época era sexta série, e os alunos estavam apavorados, eles estavam assim morrendo de medo, porque alguém tinha feito o jogo do copo, o copo tinha se mexido, e eles estavam desesperados, com medo, tinha uns alunos no canto da sala e tinha outros em pé, e aí? O que a gente faz quando a gente chega numa sala de aula dessas, que a aula a gente não vai conseguir dar, eles estavam tudo apavorados, né? Não digo de cabelo em pé, mas tinha uns com cabelo bagunçado. E aí eu entrei na sala de aula e eu comecei então a deixar eles falarem. Eles começaram a falar, alguns começaram a fazer perguntas, e aí a gente teve uma conversa sobre isso, e aí tudo que eles iam perguntando, eu ia conversando. Final, eram 2 períodos, a gente ficou 2 períodos conversando sobre isso, e no final da aula eu perguntei para eles, vocês querem orar? Para acalmar o coração, buscar Deus, pedir para Jesus, né, deixar vocês ficarem em paz, ficarem tranquilos, vamos falar com Deus, e vocês são bem livres para isso, e eles toparam. E aí naquela... detalhe, foi um período, eu não lembro o que aconteceu na escola, eles estavam com 2 turmas ao mesmo tempo, numa sala de aula. Pensa 2 turmas juntas de sexta série, né? Eram mais de 40 alunos juntos, numa sala pequena, e aí ter que acalmá-los, conversar, e no final da aula eles estavam sentados, eles estavam calmos, estavam tranquilos, e eu lembro que então, na escola, abriu uma grande oportunidade para falar então da Bíblia, e ali então começou um discipulado,
nessa escola, e esse discipulado, a Vanessa, que deve estar aí, a pretinha, ela participou, ela se batizou, ela aceitou Jesus, e muitos alunos lá também. Então eu entendo que é isso, né? O nosso chamado é falar de Jesus onde a gente estiver. E nesse caso, nessa época, eu estava em sala de aula. Mas em relação ali ao colégio, assim, conta para o pessoal, teve uma coisa que foi muito legal, da tua despedida, né? Já que a gente está falando da escola, assim. Tá, a despedida, quando eu tive o Samuel, né, depois eu acabei saindo do estado, e eu fui, não, eu não saí do estado, não foi nessa época, desculpa, eu saí dessa escola que era longe de casa para vir trabalhar numa escola perto de casa. Eu saí da escola Odila para vir para o Roosevelt. E quando eu saí de lá, eu pedi autorização. Ah, Pretinha, oi, Pretinha. Eu pedi autorização para a diretora para deixar uma carta, uma mensagem. E aí fiz a carta, tirando um xerox da carta, foram mais de 200, porque foi para todos os alunos, foi para todos os professores, para os funcionários, e eu distribuí então essa cartinha ali, agradecendo o tempo que a gente conviveu, e falando que eu queria dar um presente para eles, que era o presente mais precioso e mais importante que eu tinha na minha vida. Então eu deixei ele falando de Jesus, convidei eles para fazerem oração, aceitando Jesus, abrindo o coração deles para que Deus pudesse ser o melhor amigo deles. E foi muito legal, assim, porque as pessoas aceitaram, e de todos os funcionários e os alunos receberam essa carta. Legal demais, né? Legal demais. Me lembrou aquelas cruzadas em que tem aquele número absurdo de pessoas que vão aceitando Jesus, né? Porque foi legal que, sei lá, mais de 90% da escola receberam, então, a carta de despedida e oraram recebendo Jesus como Senhor, Salvador da sua vida. Isso é legal para a gente ver assim, a questão das oportunidades, né? A Tati está falando sobre essa questão de missões, tu faz onde Deus te coloca, tu aproveita as oportunidades, e essa é uma delas, né? E antes da gente sair ali de Ipanema, teve mais uma outra história também que é bem marcante, né? De uma aniversariante, eu queria que tu contasse aí para a turma. Tá, lembrei, tá. Deixa eu só concluir a história das cartas, porque eu lembrei agora que cada carta não foram distribuídas assim aleatoriamente, né? Eu pedi permissão para ler a carta com os meus alunos, eu pedi permissão para ler a carta na sala dos professores, eu pedi autorização para ler a carta com as funcionárias da merenda, com os funcionários que trabalhavam na escola, né, os monitores, os serventes. Então, eu tive a oportunidade de ler a carta com eles e orar com cada um deles, né? Então, foi realmente muito emocionante essa despedida dessa carta. E depois, na outra escola, quando eu fiquei grávida do Davi, a gente foi junto, lembra, amor? A gente fez um chá de bebê para o Davi na sala dos professores, a gente também pôde fazer isso e orar, e foi legal. Eu lembro do professor de história, que bem sério, assim, bem resistente no início, assim, depois ele começou a conversar, começou a falar, e foi muito legal. Tá, mas voltando lá, aquela situação que tu pediu para contar. Quando eu estava grávida do Samuel, eu ficava o turno inteiro, eu ficava de manhã, eu ia para a escola de manhã, eu trabalhava toda manhã, almoçava na escola, era longe de casa, e trabalhava de tarde, tinha outros 2 turnos. Nesse intervalo do almoço, o que eu fazia? Eu saía para caminhar. E nessa caminhada, nesse período que eu estava grávida, e nos outros dias era o dia do discipulado, nesse intervalo do almoço. Nesse que eu saí para caminhar, eu estava andando na beira de Ipanema, e eu estava caminhando ali, né, tranquilo, fazendo um exercício físico, e eu passei por uma pessoa sentada, sozinha. E quando eu passei, o Espírito Santo, então, começou, né? Fala com ela. E eu, como assim fala com ela, né? Eu, tá, senhor, eu já sei, vou falar com ela, mas eu já tô caminhando, já vamos terminar 30 minutos. A gente sempre tá nessa barganha, né? Com Deus. E eu pedi, então, pra quando eu voltasse, se ela estivesse ali, eu sentaria do lado dela e conversaria com ela. E quando eu volto, então, fechou os 30 minutos, eu tô voltando, porque eu tinha que ir pra escola, eu sento do lado, então, dessa moça, rompeu e disse assim: hoje eu acordei, é meu aniversário,
ninguém na minha casa falou comigo. Eu saí, eu vim para cá. Aqui é um ponto, eu faço prostituição. E eu vim para cá porque eu preciso de dinheiro para comer, para alimentar os meus filhos. E eu estou muito emocionada, muito feliz de te ouvir, porque eu acredito em Deus. E aí a gente começou a conversar, e ela falou várias coisas, e ela orou, aceitou Jesus, e a gente conversou, e foi muito emocionante. E desculpa, estou com cabelo aqui. E aí, então, foi muito legal. E depois eu encontrei ela outras vezes, em outras caminhadas. Ela estava outra vez com uma outra né, colega, e eu sentei, conversei com elas. Ela me chamou. Uma das vezes ela me pediu para atravessar a rua, para ir lá conversar com ela. Então, são histórias, assim, que eu entendo que quando tu tem um chamado para falar de Deus, não importa onde a gente está, a gente tem que falar. E isso já aconteceu em parada do ônibus, dentro do ônibus, quando eu fui atendida no hospital, antes, né, não dessa vez agora, mas antes mesmo, que eu sempre tive problema de respiração, então sinusite, rinite, asma, então muitas vezes eu acabava indo consultar e aí também falava, e assim vai, onde a gente está. Lembrei de outra história, posso contar outra? Posso, né? Tá. Lembrei de uma situação que a gente estava saindo, a Preta estava comigo no carro, e eu estava com os meninos, a gente estava voltando para Osório, e a gente estava naquela rua da saída da Redenção, no Oswaldo Aranha, e a gente estava indo de carro, e quase na saída, estava começando uma chuva, assim, e tinha uma marquise, e tinha 2 homens na marquise, e o sinal parou, e eu olhei para eles, e de novo, Espírito Santo, fala com eles. E aí, eu parei o carro, estacionei, pedi para a Vanessa cuidar dos meninos, e eu saí do carro, fui ali falar com eles, e um deles estava bêbado, ficou mais afastado, ficou mais longe, e o outro estava parado, assim, quieto, e eu pedi licença, perguntei se eu podia conversar com ele, e ele disse que ele estava muito mal, que ele sabia que Jesus amava ele, que ele era importante para Deus, mas que ele não podia mais aceitar Deus, porque ele já tinha sido pregador da palavra, só que ele tinha uma dor muito grande no coração dele, porque ele tinha batido com um carro e ele tinha sofrido um acidente e a esposa e a filha morreram nesse acidente. Então ele se sentia culpado e ele achava que ele não podia mais ser digno de nada. E aí eu falei para ele que era uma mentira muito grande isso, que Deus amava ele de qualquer maneira e que ele tinha que se perdoar. E aí, nisso, o outro que estava ali do lado, né, ele só dizia para ele assim, ele é legal, ele é bom, ele é da polícia, ele é um cara bom. E o policial acabou falando, aí, esse é meu melhor amigo hoje, e ele é ladrão, e ele rouba para comer, para sobreviver, e a gente é tri-amigo, a gente se dá muito bem. Então, são histórias que a gente vai vivendo para levar a palavra, a gente vai vivendo e que marcam, né? Marcam muito porque o papel da igreja é levar a palavra, não importa para quem. Então, eu conversei com os dois, eu olhei com eles e eu saí dali com o coração assim apertado, porque quantas pessoas que acabam se afastando no relacionamento com Deus, sei lá, em inúmeras situações e se sentem culpadas ou porque alguém falou alguma coisa ou porque elas acreditam nisso. E Deus, ele é amor de verdade, né? Ele perdoa, ele ama e a gente tem que levar a palavra. A gente não pode deixar de falar e perder a oportunidade. A gente tem que falar. Onde a gente for, não importa o que a gente estiver fazendo, a gente tem que estar sempre disposto a fazer isso. Que legal. Boas histórias, né? Muito boas histórias. Né? Tati, e o Eis-me Aqui? Como é que foi assim? A gente está falando sobre essa questão de missões, de né, frutificar, dar frutos ali onde o Senhor nos coloca, e aquela hora ali tu foste até o começo ali e entrou o Eis-me Aqui, daí a gente fez ali, né, lembrou de algumas coisas, e aí? E como é que foi assim essa questão ali desde o início, como é que tu pontuas assim em relação a essa questão de fazer missões aonde o Senhor planta e a relação com Eis-me Aqui? Bom, eu vou falar da Eis-me Aqui, mas eu quero dar um beijo ali para a Tati, que ela mandou uma mensagem ali, não sei se tu consegue ler, se tu conseguiu ler, amor? A Tati Paiva. Eu sou grata demais por tudo que fizeram por mim em diversos momentos. Eu amo vocês. Aí a Tati.
A Tati Paiva foi minha aluna, né? Tá aí para testificar desse tempo do Eis-me Aqui, bem na hora que a gente começou a falar, né? Que a gente começou então um discipulado pelo Eis-me Aqui. Bom, a gente entendeu que a gente tinha um chamado missionário e que não era para ser pastores de igreja, né? Como a gente conhece, tradicional, que cuida, né, das ovelhas e que fica ali na igreja e prega. A gente tinha um chamado para as ruas, para ir levar a palavra onde quer que fosse, independente de denominação, de placa de igreja, a gente tinha que sair, a gente tinha que ir para a rua. Então a gente começou isso, a gente começou uma missão, que é o Eis-me Aqui, para fazer isso, para levar a palavra onde fosse. A gente começou nas escolas, visitando creche, visitando orfanato, a gente foi na FASE, na FEBEM, restaurante popular, asilo, tudo que era lugar que nos chamava, a gente ia como um circo, vamos dizer assim, um show, um espetáculo, com teatro, com dança, com malabares, e no final a gente sempre levava então uma peça com um apelo de amor da palavra, onde Deus ele transforma todo aquele que abriu o coração, todo aquele que se permitir receber esse carinho, esse amor, essa palavra. E aí as pessoas que ouviam, muitos queriam saber mais o que era essa missão, e aí a gente convidava para o núcleo, que a gente se encontrava, né, uma vez por semana, e ali então tinha um discipulado. Inclusive a Tati, que está aí, que falou ali agora com a gente, ela começou um discipulado. Até a Tati foi antes, né, do Eis-me Aqui, um pouquinho, foi nesse processo ali. Pegou um pouquinho, bem quando a gente começou o núcleo, porque ela foi algumas vezes na nossa casa, né, antes mesmo de a gente ir nos núcleos onde era na igreja que a gente se reunia, ela começou inclusive na nossa casa. E era isso, assim, começou assim, vamos dizer, o Eis-me Aqui, esse chamado. Começou, na verdade, quando a gente foi lá para Curitiba fazer um treinamento com imersão. Com imersão. A gente foi lá na época, o Samuel era pequenininho, tinha acho que 2 aninhos para 3, e aí tu foi com uma acompanhante, acabou liderando uma turminha lá, era o pai de família dos guris, pegou uma família que tinha uma turminha ali que deu trabalho, mas foi muito legal, porque a gente aprendeu muito, inclusive que depois a gente começou a colocar em prática com aquilo que Deus foi nos dando para a gente fazer no Eis-me Aqui, né? Nos treinamentos que a gente fazia de verão do Eis-me Aqui. E a gente começou então lá em Curitiba com imersão. Aí depois a gente veio para cá, a gente começou ali na época da quadrangular, a gente fez, antes do Eis-me Aqui, era imersão também, né? E aí então depois começou o Eis-me Aqui. Legal. E, assim, como é que tu vês essa questão né, da fruta onde o senhor planta, tratando de uma missão que cuida de missionários? O que isso, assim, trouxe de mudança na tua missão pessoal? Como é que tu vê isso? Porque, assim, antes ele estava contando, né, como professora, trabalhando no Estado, teve várias oportunidades de falar de Jesus, né, frutos que estão aí até hoje. A Vanessa está por aí, né, e ela, a gente tem lá o batismo da Vanessa, depois a Vanessa no Novo Tempo também, da escola, como aluna, como obreira, como missionária e tal. Então a gente vê assim, se a gente pensa, sei lá, no fruto lá, antes mesmo a gente pode pegar a Vanessa como um grande exemplo disso, assim, não? Mas aí essa questão muda, porque tu disse o seguinte, olha, a gente entendeu que nós não éramos tão pastores para ficar assim na frente de uma igreja, né? Não era esse nosso chamado. O que isso muda em ti, em relação ao entendimento de chamado, já que a gente fala sobre essa questão? Tinha uma galera, tinha um discipulado, mas depois a gente teve uma nova fase de escola, como é que tu vê isso daí? Eu vejo que tudo é um processo, né? A gente não pode começar já lá no fim. A gente tem que ter toda uma escola, uma preparação. E eu penso que tudo que aconteceu na nossa vida foi um preparo para aquilo que a gente está vivendo hoje, para o que a gente ainda vai viver. Então, quando a gente foi auxiliar, né, na igreja e de pastores de jovens,
tudo isso serviu para a gente entender como é o cuidado, como é o cuidar de pessoas. E até mesmo para entender o nosso chamado hoje. O nosso chamado, ele hoje é para capacitar a igreja, capacitar as pessoas, capacitar os missionários, para que eles possam entender o que é o reino de Deus. Porque muitas vezes, infelizmente, a gente vê assim, a igreja ela cuida, né, das pessoas, que é a função do pastor. O pastor ele tem que cuidar das suas ovelhas, mas não prepara essas ovelhas para elas multiplicarem, vamos dizer assim, né? E o ídio, o evangelho, o evangelismo que acontece, que é um ciclo ministério ser o evangelista, ele acontece para todos, não somente para os missionários, como a gente estava falando, né? O ídio é para todos, mas tem aqueles que decidem, então, fazer disso o seu, não só o seu grande chamado, mas o seu chamado específico. E aí que entra o chamado específico de cada um. O ID é para todos, mas o específico, então, é para aqueles que aceitarem. E o ESME que capacita esses que querem conhecer. Que nem agora, a gente começou a escola, a EMAIM, que é a Escola de Introdução à Missão. Isso é para todos. E aqueles que vão entendendo mais especificamente seu chamado vão aprofundando. E hoje eu entendo que o meu chamado, ele é cuidar de missionários que estão em campo, ele é cuidar de líderes, cuidar de pessoas que lideram, porque a liderança ela isola muito. A gente, todo líder, ele acaba ficando muito sozinho. E se ele não tiver alguém para cuidar, para acompanhar, para andar junto, ser um parceiro de corrida, né? Não necessariamente vai ser o pastor do pastor, ou a pastora do pastor, mas vão ser pessoas que vão andar junto, que vão estar ali ouvindo, cuidando, incentivando, andando junto. E hoje eu entendo que a minha função é essa, é estar ouvindo e cuidando, preparando pessoas que vão estar indo para campo, para chamado específico, e também para líderes que precisam de um acompanhamento de por onde que eu vou, o que eu faço, como que a gente vai estar fazendo, então. Show de bola, show de bola. Deixa eu te perguntar, não. Eu queria que tu contasse um pouco para a galera, eu sei que, né, a maioria do pessoal te conhece aí, mas tem pessoas que estão te conhecendo agora, né, pessoas estão conhecendo o ESME aqui agora, e eu queria que tu contasse um pouco, até falando sobre essa questão da gente aproveitar as oportunidades, o que aconteceu aí contigo em 2019, o que é a gente tem assim, está vivendo esse tempo de pandemia, um tempo bem diferente, um tempo de muitas, poxa vida, notícias terríveis, de muitas surpresas, assim, né? Todo dia a gente sabe de alguma coisa diferente, a gente tem vivido isso de uma forma geral, né? A pandemia, algo mundial, mas como é que foi a tua questão de 2019? Conta pra galera aí como é que era a tua vida, o que aconteceu contigo, o que mudou. Conta um pouquinho aí para nós. Bom, eu terminei ali um pouquinho antes falando sobre essa questão da liderança isola, né? E eu confesso que um pouco antes assim, de adoecer, quando terminou o CTM, que é o Centro de Treinamento Missionário, na qual a gente teve o privilégio, né, de estar à frente ali com 4 turmas, e foi uma experiência única, foi demais mesmo, mas aconteceu que eu fiquei mal. No final da escola, nos 2 últimos anos, eu comecei a ficar depressiva e não sabia. Eu comecei a me sentir muito sozinha, me sentia abandonada e eu comecei a criar uma certa mágoa da igreja, uma certa mágoa dos irmãos. Eu fiquei um pouco assim, sem querer saber sobre os cristãos de uma forma geral, porque eu vi assim, na minha cabeça as pessoas elas eram muito individualistas, elas eram muito sozinhas, era cada um por si, né? Eu estava com uma visão muito triste, assim, porque eu me sentia assim. E aí eu acabei ficando muito pensativa e eu queria entender o comportamento humano, porque daí eu via muitos missionários, a gente ouvia de pastores que adoeceram e se suicidavam e não queriam mais saber do campo. E por que isso acontecia se eles tinham uma intimidade com Deus, e por que então isso estava acontecendo? E aí eu comecei então a querer conhecer não só a parte teológica,
né? Eu queria conhecer a parte também da ciência, eu queria entender o comportamento humano. Eu fui, então, estudar psicologia, e nesse processo aí, quando terminou a escola e eu estava estudando psicologia, as professoras diziam que a gente tinha que fazer tratamento, a gente tinha que buscar um apoio psicológico, porque para tratar de alguém a gente tem que ser tratado, receber um apoio psicológico, e eu percebi, por isso que eu falei que hoje eu entendo muito o chamado de cuidar de quem cuida, cuidar dos pastores, cuidar dos líderes, porque realmente a gente não pode andar sozinho. Só que daí naquela época, quando eu fui buscar ajuda profissional, a psicóloga me disse que eu estava num processo de depressão, e eu não tinha me dado por conta disso, né? Embora o meu pai, de longe, tinha me dito, filha, vai para psicóloga, não vai só por causa da escola, vai. Enfim, aí eu acabei, então, adoecendo. Aí eu tive uma doença autoimune, né? Eu estou preparando aqui, estou editando já uns videozinhos para colocar lá no canal do YouTube, explicando o que é uma doença autoimune, as origens, por que ela acontece. E uma das origens é, sim, estresse, é genético, é intoxicação, e a gente sabe que a parte espiritual também, né? Nada acontece somente, né, do nada, assim. E o que aconteceu, então? Eu tive uma doença autoimune, eu paralisei, e aí tem lá também, quem quiser conhecer um pouco mais da história, mas eu acabei ficando 3 meses e meio na UTI. E lá na UTI, quando eu acordei, lá em coma, eu tive uma experiência com Deus. Essa experiência com Deus, eu estou contando num livro, porque é difícil falar assim rapidinho aqui, né, numa live, porque precisa de mais. Por isso que eu não quis gravar nenhum vídeo ainda, porque foi realmente algo muito intenso. E sempre quando eu lembro assim, da experiência com Deus, foi algo que mudou completamente o meu entendimento de muitas coisas. Eu achava que eu tinha uma vida de cristã, e eu vejo que eu tinha, mas não era nem perto do que Deus queria, do que Deus sonhava, tanto para mim como para as pessoas ao nosso redor, né? Porque viver a graça é algo muito além do nosso entendimento. E Deus fez isso comigo, Ele me deu o entendimento da graça, o entendimento do amor, né? Sair de algo só, vamos dizer assim, mais tradicional, religioso, para entender a multiforma do Senhor e a graça de Deus. E é isso que eu pretendo passar para outras pessoas. E foi o que aconteceu no hospital. Quando eu acordei de novo com aquele primeiro amor, de novo com aquele brilho no olho, querendo que todas as pessoas conheçam Deus, tenham uma experiência com Ele, que ninguém tenha uma vida medíocre, que ninguém sofra sozinho, isolado, sem saber que existe sim um Salvador, alguém que tem as respostas, que não vai fazer com que a nossa vida se torne assim, não é conto de fadas, né? Tudo, não tem mais problema, eis que agora não temos mais sofrimento. Não é isso. Mas ele nos dá um entendimento de que aquilo que a gente está vivendo é leve. Né? Se o fardo está pesado, se tem um jugo, é porque alguma coisa não está certa. Então, quando a gente consegue entender e viver esse amor de Deus, que com ele o fardo é leve, o fardo é porque a gente está vivendo a graça, a gente está vivendo um tempo de gratidão, de amor, e a gente precisa falar isso. A gente precisa viver. Então, eu acordei já no hospital, amando tudo e todos, grata por tudo que estava acontecendo, com uma transformação de mente, uma renovação, como fala mesmo, né, a palavra, e uma sede, uma vontade de saber mais, de conhecer mais, de buscar mais e de falar mais. E é esse o tempo que eu estou vivendo, que nós estamos vivendo, de multiplicar esse amor, esse conhecimento aí, levar para todas as pessoas o máximo de recursos que a gente puder usar, inclusive as mídias, que hoje aqui, né, se usa muito, as pessoas têm vivido muito por causa do confinamento, a gente não tem tido mais tanto acesso, né, de comunhão, até mesmo as igrejas, hoje muitas estão fechadas, muitos lugares a gente não tem como ir, então as mídias hoje é um lugar onde a gente tem essa liberdade de poder falar das nossas experiências, falar daquilo que Deus é e daquilo que Ele faz. Show de bola. Tu lembra qual é que foi o saldo de pessoas lá no hospital? Pessoas que receberam Jesus, pessoal que reconciliou? Não, eu não lembro. Eu lembro que teve reconciliação, né? Teve pessoas que estavam afastadas e a gente pôde conversar bastante.
e orar junto. Teve pessoas que perguntavam muitas coisas e a gente fazia um discipulado, né, ali no hospital. Inclusive teve uma pessoa, a Márcia, que foi uma benção, uma mulher de Deus, que chegava lá de noite para higienizar, para organizar, para limpar o quarto. Ela foi muito usada por Deus para falar comigo, para trazer palavra, trazer profecia, trazer entendimento, conhecimento, né? Ela chegava ali, às vezes a Vanessa estava lá comigo, estava dormindo lá no quarto, e ela chegava e já, assim, a gente já sentia, assim, vai ter uma palavra, vai ter um discernimento aí. Então, que assim como a Márcia foi um instrumento de Deus e falava, que a gente faça isso também, né? Que aonde a gente estiver, a gente não tenha medo, a gente não tenha vergonha, a gente não paralisa, a gente não deixa de falar. A gente fale do amor de Deus, a gente fale daquilo que a gente sabe, porque mesmo algo que pode parecer tão bobo, isso aí todo mundo sabe, mas pode ser aquilo que a pessoa está precisando ouvir, né? Se vem no pensamento, se vem na mente, é para falar, porque a palavra não volta vazia, a própria palavra ela se renova, e a gente precisa ouvir o tempo todo. Então, que a gente tem esse cuidado, esse carinho de falar. A gente não precisa falar, eis que te digo, servo meu, e usar palavras, né, difíceis. Não, a gente tem que falar do nosso jeito, assim como o jovem vai usar uma gíria, e assim, cada um fala do jeito que entende que tem que ser falado. A gente não pode deixar de falar do amor, falar daquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Por isso que é tão importante a gente estar estudando, a gente estar lendo a palavra, a gente estar numa escola, para a gente poder ter sempre algo, um alimento espiritual, para poder então estar falando. A Tati fez tracostomia, né? Então ela, né, tem ali, a marca da promessa. Então por isso ela não podia falar, mas ela articulava, né, os lábios, a comunicação era assim. E ela pregava para o pessoal, né, essa questão que ela começou lá falando ali aqui no nosso bate-papo, que, poxa, aproveitava as oportunidades na escola, na rua, onde ela tivesse oportunidade, né, ou criasse uma oportunidade para isso. E uma vez foi muito engraçado, eu fui para o hospital e tinha uma das técnicas estava dando comida para a Tati e tal, e a Tati não parava de falar, né? Claro, eu estava meio de lado, eu não conseguia ler os lábios dela, mas eu sabia que ela estava falando. Daí, quando chegou ali, na hora que a técnica saiu, eu perguntei, o que vocês estavam trovando tanto aí, né? Daí ela falou, nós estávamos no discipulado, né? Isso foi muito, muito bacana, assim, muito legal. Eu ainda pensei, poxa vida, né? A gente tem as oportunidades, a gente tem a voz, tem tudo para fazer, muitas vezes a gente não faz, né? E mesmo dentro de uma limitação, isso foi usado justamente para poder, né, falar com a pessoa que estava ali e poder abençoar a vida dessa pessoa. Ô, Tati, em relação assim, a esse tempo de hospital e aquilo que tu tem vivido hoje, assim, quais são os projetos em cima disso? Tu disseste agora que está escrevendo um livro, né? Então ele está aí, daqui a pouco ele vai estar na mão das pessoas, mas também, sim, tem lá o teu canal. Eu queria até que tu divulgasse aí, tu falasse sobre o canal, como é que a galera faz para acessar aí. E quais são os outros projetos, né? Porque lá no hospital a gente fez um trato lá, né? Conta para a galera, e quem sabe tem gente aí que está nos ouvindo, né, que oraram por ti aí quando tu estava no hospital, até para o pessoal saber e se preparar para isso, né? Tá, quanto ao canal no YouTube, é um meio, assim, de poder divulgar o milagre, né, o testemunho que aconteceu comigo, e ali colocar mensagens de superação, de edificação, e, enfim, vários conteúdos, assim. Então, o canal no YouTube, hoje ele está com o meu nome, né, Tatiana Schenck, Antônio Domingues, e o livro está sendo escrito, né, ele conta não só o testemunho que aconteceu comigo, mas ele fala sobre como se relacionar, porque a importância dos relacionamentos, e inclusive fala sobre essa questão do tratamento intensivo mental. A nossa mente ela precisa passar sobre uma metanoia, um jeito diferente de pensar, sobre mudar radicalmente, porque a gente tem sim um poder muito grande que Deus nos dá, e é com Deus, junto dele, que ele vai nos mostrando como fazer, e ele no livro a gente fala um pouco sobre isso, e eu falo sobre muitas pessoas
que passaram, né, pela nossa vida e que fizeram parte desse processo aí. E o que a gente combinou no hospital é que o poder da oração ele é muito grande. Ele é real e, inclusive, tem um testemunho, né, do tempo que eu tive em coma, que eram muitas pessoas orando, foi oração de... A gente perdeu o controle de quantas pessoas estavam orando, a gente não sabe dizer. Até hoje a gente vai a alguns lugares e as pessoas falam, a gente orou por ti, a gente estava intercedendo pelos seus filhos, pela tua família, pela tua saúde. E aí, então, nós combinamos que nós vamos levar esse testemunho do que Deus fez e está fazendo, e nós vamos agradecer a todas as pessoas que oraram, porque uma pastora levou uma palavra para nós, na época lá do hospital, e depois a gente conversou um pouco sobre isso, e ela disse que certa vez ela estava orando sobre nós, e Deus levou ela a fechar a porta do quarto, pegar um caderno, orar, e ele começou a falar algumas coisas, e ele disse para ela que eu estava com ele, e que a ideia era que eu ficasse por lá. Só que foram muitas pessoas orando, e que ainda tinha coisa para fazer, e que devido às orações, então eu estava retornando para fazer o que ele queria que a gente fizesse, né? Que é divulgar e trabalhar com missões. Então, onde tem uma igreja, um irmão, alguém que orou, a gente quer ir agradecer, a gente quer ir dar o testemunho, a gente está à disposição para servir. Então, se tem aqui alguém, né, com vontade aí que a gente possa estar indo levar, né, esse testemunho, a gente está aqui à disposição, eis-nos aqui, estamos aqui para fazer isso, para levar a palavra, o testemunho. Na verdade, a Tati já deu uma ampliada no projeto, né? O nosso projeto era ir nas igrejas para agradecer as igrejas. A Tati já tá falando, nós temos um irmão. Ó, irmão, se tu orou aí, avisa, a gente vai comer na tua casa, né? É o mínimo, tipo, pô, o irmão tá lá na cidade, eu vou dormir na tua casa, eu vou comer na tua casa, então te prepara para isso. Ou então é melhor nem dizer, olha, tu orou, acho que eu nem orei, nem fiquei sabendo, se orei, vai ter um pouco que nem vem aqui em casa, né? Porque na verdade é nas igrejas para a gente estar agradecendo a oração dos irmãos, de uma forma coletiva, né? Mas também vai saber, né, onde é que tem irmão, né? Então vamos. Se convidar também a gente vai, isso não tem problema nenhum. Ô, Tati, olha só. A gente está aqui na nossa, né? Olha lá, o Mauro tá aqui. Ei, Tati, então assim, ó, às 8h08, tá? Às 8h08, tá, já começou. A Graça vem todo dia veio aqui, agora que a gente vai na casa. Nós vamos mesmo, hein? Bom, às 8h08, então, tem outra live, né? Então, poxa, hoje tu vai gastar aí a voz. Qual é que é a história dessa live? Por que tu inventou essa coisa de 8h08, né? Como assim? Conta aí pra galera. E não foi só tu, eu sei que a Graça tá aí, ó, que entrou aí, vem comer talharinho. Eu sei que ela tem também o dedo dela nisso aí. Como é que foi essa história? Conta aí, já vamos fazer propaganda aí para, né? A live vai começar daqui a pouco, daqui um pouquinho mais de 10 minutos aí, a gente vai ter uma outra live da Tati. Conta aí pra galera. Bom, a gente, no meio da live que eu ainda comentei alguma coisa sobre a gente estar aproveitando as oportunidades e as ferramentas que Deus nos dá. Então, as mídias, as redes sociais, é um lugar incrível que a gente tem a oportunidade aí de estar conhecendo pessoas, de estar aprofundando conhecimento, e enfim. Então, o que a gente tem? A gente começou vários segmentos no Eis-me Aqui, estamos com alguns lançamentos, né? Vem aí o Pergunte pro Velhão, né? A gente começou agora essa chamada Team, então a gente está ampliando, né, esses segmentos do Eis-me Aqui nas redes sociais. E então nós começamos no Dia Internacional da Mulher, no dia 8, por isso que era às 8h08 da noite, né, essa live, então, Eis-me Aqui Mulher, que é um bate-papo, claro que não é só para mulheres, mas a gente vai estar conversando, e nesse mês de março a ideia era realmente trazer só mulheres e contar histórias de mulheres incríveis, e já estamos com uma agenda aí, não fica se estender, já estamos lá em abril. Hoje tem a live das físios, imperdível, tem história aí, são duas físios que já me acompanham há bastante tempo, né, mais de ano, junto comigo, e na semana que vem tem a live, tem a semana do circo, do teatro, então a gente vai estar falando com personagens, né, clowns,
e a Bruneca, que é uma boneca, uma personagem, uma missionária. Então vai ser bem divertido, vai ter várias histórias, né? Vai ter a Bolota Bacon, vai ter a Jurbeba. E assim a gente está indo, né? Cada semana vai ter, então, uma live diferente para a gente estar conversando. E eu gostaria, assim, se pudesse, né? Eu gostaria de fazer lives assim, com todas as pessoas relevantes que a gente conhece, que vocês conhecem, que poderiam estar sugerindo para a gente estar, então, tendo vários assuntos e a gente poder estar falando e se edificando e conhecendo mais e mais. Mas eu vi aqui, amor, eu vi aqui um comentário da Clarice. Eu li ali, ó, eu chegava lá com um cafezinho na hora. E a Clarice, gente, é um exemplo do aceitar o chamado e florescer onde se está. O melhor sorriso, aquele que já iluminava o meu dia, ela chegava lá com aquele cafezinho e me dizia bom dia, flor do dia. Ela tinha tanta coisa para fazer, mas ela chegava ali e já me dava aquele cafezinho, já às vezes ela tinha um pouquinho de tempinho, conversava um pouquinho, mas depois eu saí da UTI, eu fui para o quarto e ela foi me visitar lá no quarto algumas vezes e até hoje a gente continuou conversando. Eu vejo que isso é o verdadeiro cuidar, é o verdadeiro, é o relevante de ter um relacionamento e edificar outras pessoas. É aquele chamado local onde a gente está, a gente florescer, a gente fazer a diferença. Então, não só ela, mas muitas pessoas, né, que a gente conhece fazem isso, e ela foi bênção no hospital também. Eu queria deixar um beijão para ela. Que legal, que bacana mesmo. Então, hoje, daqui a pouco, né, acaba aqui, e daí a gente já vai ter ali, então, a live das mulheres, e até a Marlise estava por aí, né? Pelo menos no começo ela estava aqui, e ela vai falar daqui a pouco. Ô, Tati, planos para o futuro, né? A gente não sabe como é que vai ser esse tempo, a gente não sabe, né, o que vai acontecer, mas uma coisa que o ser humano ele tem um poder incrível é de sonhar, de viajar na maionese, da gente projetar, isso é uma coisa muito boa, isso, né, é um combustível muito grande para a gente avançar, né? Quais são os planos, além disso, do livro, além, né, da, poxa vida, divulgação aí do canal, que ele tem um propósito justamente, né, poder incentivar pessoas, poder abençoar pessoas através do testemunho. A gente tem vários testemunhos de pessoas que viram os vídeos, estavam passando por momentos difíceis, até momentos, né, em hospitais, tal, doentes, e viram os vídeos e pensaram, poxa vida, se aconteceu tudo isso com a Tati e ela está recuperando cada vez mais, então, poxa vida, eu tenho também esperança. Isso foi muito bacana mesmo, né? E o que mais, Tati? Quais são assim, mais projetos? Conta aí pra gente, está quase chegando no fim, mas para a galera ficar sabendo aí o que anda povoando a tua mente. Bom, eu estou fazendo também um pós de arte terapia e, como eu falei, essa questão espiritual, a gente tem que cuidar do todo, né? Eu entendo que a gente tem que cuidar do corpo, da alma e da mente. A gente não é um ser separado, a gente não pode cuidar só do espiritual, como a gente também não pode cuidar só do físico, a gente tem que cuidar da mente, tem que cuidar da nossa alma. Esse elo, esses três andam juntos. Então, a arte terapia, ela é uma maneira que tem somado também nesse conhecimento e eu pretendo também trabalhar com esse conhecimento para ajudar a edificar pessoas. Mas a gente também tem um chamado missionário e a gente tem entendido cada vez mais esse chamado de tempo integral, de servir as pessoas, de servir a igreja. A igreja, quando eu falo, não é aquele prédio, né, como a maioria conhece, é o corpo, todos nós somos igreja, e a gente precisa, então, entender que o nosso sonho hoje é um sonho que a gente sonha junto. A gente quer, sim, colocar um missionário em cada lugar do mundo. A gente pretende ver isso acontecer, né? A gente quer ver todas as nações, todos os povos conhecendo Jesus e tendo experiências com Ele, e sendo amados, enfim. E temos agora, o projeto mais recente é a base missionária do Uruguai, que está em breve aí já, em breve lançamento, ela já está já nos planos aí, quem puder estar orando e intercedendo conosco aí por isso. E no que a gente puder, também está somando, a gente está fazendo, tá? Estamos aí à disposição, né? O Eis-me Aqui, ele está
pretende voltar com o núcleo, pretendemos voltar a atuar, né, tanto no físico também, levando a arte, levando a palavra, mas também hoje com as escolas que já existe, né, a plataforma aí das escolas, quinta-feira já tem, né, uma turminha aí, assim, agora não parar mais, uma escola atrás da outra e dar continuidade aí a esse processo aí do conhecimento e da divulgação da palavra. Maravilha, show de volta. Olha, um apelo ali. Traz a Aninha de volta. Edu, meu querido, saudade de ti. Deixa eu contar que a Aninha Marshmello foi uma grande benção, né? Uma personagem, estava ali. Quem é ela, né? O que aconteceu? A Aninha Marshmello é um personagem onde era uma menina, uma criança, muito alegre, muito amorosa, e chegava divertindo, fazendo graça para atrair as pessoas, então, para o espetáculo onde a gente falaria de Deus. Então, a gente teve muitas situações engraçadas, divertidas com a Aninha Marshmello, e tenho ela no meu coração. O dia que precisar, a gente bota a Aninha aí em prática. Mas hoje tem outra personagem que eu recebi no tempo que eu estava no hospital, que ela tá assim, eu tô apaixonada por ela, né? É a doutora Lua Fazinova, que ela é formada em gratidãologia, e terça-feira que vem ela vai aparecer aí, que a gente vai na live vai conhecer. Então, ela fez uma formação e vai estar indo, então, visitando aí nos hospitais, e a gente também já vai estar trazendo esse curso, o Eis-me Aqui vai trazer esse curso, né? Todos aqueles que quiserem fazer o curso para aprender a ser um doutor do amor e da alegria para visitar as pessoas enfermas, o Eis-me Aqui vai estar trazendo, então, aí com o nosso professor, o Leleco. Ele já se colocou à disposição, né, para estar fazendo essa aula, esse curso. Ele já tem um ministério abençoado, que ele já forma, faz uma formação, e a gente então vai estar abrindo vagas aí para quem quiser, então, conhecer um pouco mais e estar também se formando para atuar nessa área aí, né, de doutor da alegria, doutor Cláudio, doutorzinho, doutor Eis-me Aqui. Show de bola, maravilha, maravilha. Bom, o tempo, então, se esgota, né? Daqui a pouco já tem que te preparar para uma outra live. Eu já entro na minha folga, fico tranquilo, mas tu não. Então, sim, para terminar, para encerrar, antes de eu te dar tchau, né, te ver daqui uns 10 segundos, quando eu entrar no quarto ali, que tu tá escondido aí dentro, né? Dá uma mensagem final aí para a galera, 2 minutos, assim, aproveita para te despedir, certo? Fala um pouco aí para a galera. Bom, o que eu quero dizer para todos que nos acompanharam até aqui é que todos nós temos um chamado, independente do que tu está vivendo hoje, independente do que tu está fazendo hoje. Você é uma vida relevante, você é uma pessoa especial, você tem potencial, você tem dons, você tem habilidades, e isso não é para ficar guardado, não é para ficar escondido, não é para ser enterrado. Então, permita-se conhecer um pouco mais, saber quem você é, saber a sua identidade, e se permita ser usado por Deus para abençoar outras pessoas. Pois esse é o grande segredo, que não era para ser segredo, que é para a gente estar falando e divulgando a todos os 4 ventos. Né? Nós estamos aqui por amor a Deus e para amar uns aos outros. Esse é o grande mandamento, né? Amar uns aos outros. Então, fazer pelo outro que a gente gostaria que fizesse para a gente. Então, quando a gente tem um relacionamento de amor com Deus, um relacionamento de amor com o próximo, não esquecendo de que nós temos que nos amar. Se a gente não se amar, vai ser complicado, né? Amar o próximo e amar a Deus. Então, fica esse carinho aí, essa palavra de amor mesmo, tá? Amem muito, amem uns aos outros, amem a si mesmo, amem a Deus, tenham um relacionamento lindo com vocês. Que Deus abençoe a todos. E fiquem aí para a próxima live, tomem água, vão no banheiro e participem da live das físios. Elas têm histórias para contar e elas são demais. E a gente vai rir bastante ali com a Marlise e vai se apaixonar pela Marília, pelas suas peripécias. Vamos descobrir o que tem aí para acontecer. Show! Então, Tati, muito obrigado. Que Deus te abençoe, abençoe a tua família, abençoe aquele bonitão do teu marido, né? Continue cuidando dele, preservando ele, como tem feito
até o dia de hoje. Galera, valeu, foi um bate-papo aí com a Tati, né? Eu sei que vocês já conhecem a história dela, mas tem uma galera aí chegando, conhecendo, né? Deus te abençoe. Fica aí, depois já fica ligado, um pouquinho já vai abrir de novo aí o canal do Eis-me Aqui para essa live. Semana que vem a gente volta, vamos conversar com um missionário, brother, lá do Rio de Janeiro, mas que tem um chamado para trabalhar no Rio Grande do Sul. Vamos saber mais sobre isso, mas semana que vem. Tati, valeu, Deus te abençoe, um beijão para você. Chegou atrasado, nego, chegou agora, estamos acabando. Tá? Super beijo. Fica para próximo. Só chegou para mandar um beijo. Então tá, beijo para todos, beijo, nego, beijo, galera. Até mais, valeu, fui!